E aí, vamos direto ao ponto na nossa exploração do material base de hoje. A gente vai analisar um momento histórico fascinante, a transição do cristianismo primitivo, que era aquele movimento de base super perseguido, para uma instituição altamente estruturada e governada. É, no fundo, uma jornada sobre memória, sobrevivência e sabe aqueles custos invisíveis de se estabelecer a ordem? Pois é, sobre isso também. O texto traz uma citação de abertura bem marcante. O primeiro erro dos homens que escrevem a história é imaginar que as grandes mutilações acontecem de uma vez. Faz a gente pensar, né? A história não é simplesmente destruída da noite para o dia. O esquecimento não nasce pronto. Na verdade, ele vai sendo lentamente talhado ali, podado em salas silenciosas, com aquele cheiro de cera e pergaminho gasto, sempre em voz bem baixa. Parte 1. A arquitetura do esquecimento. Como a história é talhada em salas silenciosas. Para guiar a gente ao longo de todo esse relato, temos a nossa âncora narrativa, o Matias. Ele é um servidor ali do segundo escalão, digamos assim, um leitor e copista. E o mais interessante é que a vida dele atravessa exatamente esses dois concílios gigantescos. A gente vai acompanhar a jornada dele, começando lá no ano de 325, no meio de todo aquele fervor do Concílio de Nicéia, e depois dá um salto de algumas décadas até 363, para ver o pragmatismo absoluto do Concílio de Laodiceia. Esse abismo enorme entre os dois eventos cimentou toda a ordem institucional para os séculos seguintes. Parte 2. Nicéia e o Império. A mudança para o mármore. Imagina a cena. O ano é 325. Tudo sobre o olhar silencioso do imperador Constantino. O texto original descreve que o ar cheirava água parada, azeite queimado e império. Homens que vieram de grutas e desertos se reuniram ali, em Nicéia. Muitos, inclusive, ainda traziam no próprio corpo as marcas recentes da época em que Roma caçava cristãos. Ou seja, aquela fé que sobreviveu escondida em cavernas agora era chamada para se sentar em cadeiras de mármore. Mas, como a gente vê na fonte, o mármore cobra um preço e bem alto. Para sobreviver como uma instituição viável aos olhos de Roma, a igreja precisava criar uma moldura muito firme. Começou-se a buscar uma forma que fosse administrável e defensável. O foco virou completamente para a unidade do império. E tem um detalhe fascinante aqui. No fim de um desses dias de concílio, enquanto estava recolhendo umas tábuas, o jovem Matias escuta a conversa de dois homens atrás de uma coluna. Eles dizem o seguinte: a verdade, quando passa a viver entre multidões, precisa de grades. Nossa, pensa nisso. Para os ouvidos de um jovem idealista da época, isso devia soar monstruoso. Mas é exatamente aí que é plantada a semente de como a necessidade prática de se governar uma multidão gigantesca acaba ditando a própria forma da teologia. Parte 3. Laodiceia e a mudança pragmática. Daquilo que é verdadeiro para o que é conveniente. Bom, agora a gente dá um baita salto para o ano de 363. O Matias já não é mais aquele jovem. Ele está com as mãos mais ásperas, o rosto marcado pelos anos de estrada. E a própria cidade de Laodiceia reflete essa mudança. A fonte descreve um lugar rico, ordenado, com aquele cheiro de lã aquecida, sabe? Uma prosperidade de material enorme, um lugar totalmente acostumado a parecer tranquilo. É um contraste gritante. Lá em Nicéia, os ânimos pegavam fogo debatendo a natureza da fé, verdade absoluta, as pessoas tremiam de zelo. Mas em Laodiceia, o verbo mudou. Eles já não debatiam tanto o que era belo ou verdadeiro, mas sim o que era conveniente, o que tornava a massa mais governável. A grande preocupação passou a ser o que o povo comum conseguiria suportar sem ter uma espécie de vertigem. Tudo isso traz à tona uma palavra que basicamente dominou toda a Assembleia: prudência. Para o pessoal mais experiente, os líderes ali, como o bispo Leôncio, agir com prudência não era sinal de covardia. Para eles, era uma questão de intimidade com o caos. Era o ato totalmente deliberado de podar e cortar os excessos da fé para manter a ordem da sociedade. É muito louco pensar nisso, porque a partir do momento em que se passa a usar a palavra prudência, o corte de certas ideias da história deixa de parecer censura e passa a ser justificado como um ato de proteção. Parte 4. O debate de Enoque. O embate inevitável entre a liberdade espiritual e a ordem institucional. Naquela sala, a grande tensão acabou caindo sobre alguns textos específicos. O grande destaque foi o livro de Enoque. Esse texto era bem complicado para a instituição porque trazia imagens de um contato direto, sem intermediários, entre o ser humano e o que é sagrado. Aí, de um lado da mesa, a gente tem a visão super pragmática do bispo Teodoro, que diz: uma igreja não é feita para o homem raro, é feita para a multidão. E a multidão precisa de estrada, não de abismo. Dá para entender perfeitamente o argumento dele. Para o Teodoro, barreiras rígidas e uma ordem bem visível eram essenciais para proteger pessoas simples de se perderem em rebeldias ou delírios espirituais. A instituição precisava ser essa estrada pavimentada e segura. Mas do outro lado da mesa vem logo o contraponto do bispo Gregório.
Ou talvez a multidão precise de mais verdade do que estamos dispostas a permitir. É um choque ideológico gigantesco. A discussão ali deixa de ser sobre se o texto é antigo ou não, percebe? Passa a ser estritamente sobre controle. A grande questão levantada é: o acesso direto e sem freios à verdade seria um direito humano básico ou seria uma centelha extremamente perigosa, capaz de incendiar a própria casa que construíram? Parte 5. O preço da ordem. Categorizando o sagrado. A resolução desse debate todo não veio com nenhum clarão no céu nem nada dramático. Foi só uma votação bem discreta no fim da tarde. Laodiceia inventou umas gavetas super claras para classificar as coisas. Textos aceitos para leitura pública, aqueles tolerados só para estudo privado, os desencorajados, os impróprios e, claro, os perigosos. De um jeito muito metódico, silencioso e totalmente burocrático, eles organizaram o que ia sobrar da história, só para garantir que a fé nunca mais fugisse do controle. O filtro final não era mais a verdade, era simplesmente caber perfeitamente na moldura da instituição. E é aqui que a gente chega no ponto de virada mais comovente da nossa análise, que acontece ali, escondido nos bastidores. Um ato bem silencioso de preservação. No final da noite, o Matias recebe a tarefa de recolher os livros rejeitados. E, sentindo uma recusa teimosa dentro dele de não aceitar que tudo que a liderança acha inconveniente deva assumir, ele toma uma atitude. Sem nem saber direito se estava guardando uma bênção ou um veneno, ele pega um pequeno fascículo descartado e esconde debaixo da túnica. No meio de toda aquela amputação sistêmica, uma pequena chama de resistência conseguiu sobreviver no escuro. O que deixa a gente com uma baita reflexão no final desse estudo. Quando uma instituição define a sua forma, o que acaba ficando de fora? A transição da perseguição para o poder exigiu ordem, com certeza, mas a ordem sempre cobra um custo. O que acaba erguendo as paredes das nossas instituições é esse acordo bem lento entre o zelo e o medo. Que vozes, histórias e verdades ainda devem estar por aí, esperando, fora dessas margens que foram desenhadas pela tal da prudência? É uma questão vital para a gente carregar na mente sempre que formos explorar a narrativa oficial da história. Continuem questionando as molduras por aí. Um grande abraço e até a próxima.